Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Abismo Verse. E as vozes querem te contar uma história. Eu estou debaixo da cama. Eu não posso sair daqui agora. Eu não sei aonde está a criatura que fez tudo isso. Tá tudo escuro e eu não consigo ver nada. Eu estou há mais de uma hora aqui embaixo da cama e não tem muito que eu possa fazer. Você deve estar se perguntando agora como eu acabei nessa situação. Eu vou te explicar. Era por volta das 3 horas da tarde e eu fui tirar o meu cochilo matinal. Meus pais estavam de folga. E quando eles estão de folga, a casa fica agitada, feliz, e eu amo muito os meus pais. E eu decidi descansar um pouco, pois iríamos sair mais tarde para o cinema. Íamos assistir um filme que estava passando muito bom de terror. Então eu decidi descansar. Eles estavam esperando o técnico da TV a cabo, e quando eu acordei, era por volta das 7 horas da noite, e não havia ninguém em casa. Eu procurei pelo meu pai, pela minha mãe, e não os encontrei, até que decidi checar no quarto deles. Eu não gosto de entrar no quarto de adultos sem permissão, nunca se sabe o que eles estão fazendo e dependendo do que você ver vai ser bem traumatizante. Eu dei 3 toques na porta e eles não responderam nada. Então eu decidi entrar. E o que eu vi nunca vai sair da minha cabeça. Os dois estavam na cama, abraçados, só que sem os olhos, sem a língua e sem as orelhas. O rosto deles estava deformado. A mamãe, eu não conseguia olhar para aqueles olhos porque não havia nada. Só tinha o fundo da face, do crânio. E quando eu olhei para a poltrona que ela sempre deixava no seu quarto, estava o técnico também, todo deformado, sem os olhos, sem a língua e sem os ouvidos. Eu entrei em estado de desespero. Procurei o celular dos meus pais para ligar para a polícia, porém estavam quebrados. O meu também foi quebrado. Seja quem for que fez isso, fez algo extremamente bem pensado. Não tinha forma de eu comunicar com ninguém. Nada. E a criatura, ou seja lá o que é isso, estava dentro da minha casa. Eu corri até o meu quarto para tentar ligar o meu computador, para tentar mandar uma mensagem para alguém. Também estava quebrado. Eu comecei a entrar em desespero. Foi quando comecei a ouvir alguns barulhos no corredor. E eu sabia que era ele. Eu não sei o que é isso. Eu não sei que criatura é essa, nada. Então eu saí correndo. Eu saí correndo com toda a rapidez do mundo, desesperado. E me escondi debaixo da cama dos meus pais. E eu estou aqui já faz 1 hora. E eu consigo sentir através do colchão os pingos de sangue quente caindo no meu rosto. O sangue dos meus próprios pais. Eu não sei o que fazer. Eu quero sair daqui. Eu quero olhar para ver se eu consigo fugir de alguma forma. Mas eu acredito que a casa já deve estar toda isolada, trancada. E como nós moramos em um subúrbio, não tem como chamar alguém aqui. Esse é um empreendimento imobiliário novo. Nossa casa é isolada da sociedade. Não há muito que eu possa fazer agora. A única forma de eu sair daqui com vida é se eu correr e conseguir sair pela porta ou pular a janela. Mas a casa tem 2 andares e eu sei que eu vou quebrar as minhas pernas se eu fizer isso. Então a forma mais racional de fugir daqui é correndo pela porta da frente. Eu vou respirar fundo e vou correr. Comecei a correr de uma forma que nunca havia corrido antes da minha vida, como se toda a minha existência dependesse disso. Era a corrida pela minha existência, pela minha sobrevivência. Só que quando eu encostei na porta, ela estava trancada e um cadeado foi colocado em cada porta de saída. E foi quando a luz desligou. A energia da minha casa foi cortada. Foi quando eu percebi algo que eu não deveria ter percebido. Sabe quando você assiste documentários sobre a selva e você vê um animal cercando o outro?
Você vê uma fera selvagem cercando seu alimento. Naquele momento eu entendi. Eu entendi que ele estava brincando comigo, que ele estava sentindo o meu medo. Seja o que for que está ali na minha casa, seja o que for isso, está brincando comigo como se fosse um leão brincando com alimento. E eu sou a presa. Pego então a maior faca que tem na cozinha e seguro ela com toda a minha força. Eu não sei utilizar uma faca, eu muito menos sei agredir um ser humano. Mas nesse momento eu preciso sobreviver. E meu instinto de autopreservação está falando alto. Ando devagar pela casa. Cada passo na escuridão conta. Cada passo que eu der pode ser o meu último. Eu não ouço barulho de nada. Nada. Apenas o silêncio. Apenas o zumbido do meu ouvido. E eu sei que ele está dentro da casa. Então eu ando calmamente por cada cômodo. Vou até o banheiro. Nada. Vou até a despensa. Nada. Nada foi mexido. Não há nenhum rastro. Não há nenhum cheiro. Nada acontece. Procuro a chave de cada lugar para eu poder me trancar dentro do ambiente. Mas a chave do banheiro não está lá. A chave do meu quarto também não. A chave da despensa também não. Então volto para o quarto dos meus pais. Não é o lugar mais agradável que existe, mas é o único lugar que tem uma chave reserva. E quando olho para a fechadura, a chave está ali. Então eu decido entrar no quarto, mesmo com a cena dos meus pais e o técnico da TV a cabo sem os olhos, a língua e os ouvidos. Então eu tranco a porta do quarto, seguro a faca e começo a rezar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, me protege, me cuida. E foi quando, por um momento, eu vi algo estranho. Eu estava olhando o técnico do corpo da TV a cabo e por um minuto o dedo dele mexeu. Será que é algum impulso corporal? E agora que eu reparei, ele não tá na mesma posição de quando eu entrei no quarto pela primeira vez. Parece que ele está me olhando. Foi quando um grunhido horrível saiu de sua boca. E ele se levantou. Ele se levantou dando um sorriso. Ele pegou então uma bolsinha feita de couro humano e revirou nela. O barulho era nojento. E foi quando ele pegou 2 olhos azuis e colocou em seu globo ocular, naquele local que não havia nada. Foi quando ele pegou 2 orelhas com brinco e colocou em sua cabeça. Foi quando ele pegou uma língua com piercing e colocou na boca. Os olhos da minha mãe eram azuis. As orelhas com brinco era da minha mãe. E a língua com piercing é do meu pai. Então o tempo todo ele estava me observando. E eu me tranquei com ele. Ele me enxergava o tempo todo, mesmo sem olhos.